Boa noite, feliz sábado a todos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Mais um sábado, que esse sábado possa ser um sábado de alegria, de harmonia, de canção e poesia. Que é um sábado que a gente possa estar em família, juntos, né, meu amigo? Quero aqui dar as boas-vindas para o nosso amigo Flávio, que acabou de entrar. Seja muito bem-vindo, Flávio. Que Deus te abençoe você, sua família, grandemente. Hoje iremos falar a respeito de um tema muito especial, um tema que envolve o rei Davi, o rei Davi, onde ele governou toda Israel. Mas antes da gente falar sobre esse tema, vamos aqui bater um papo. Como que foi sua semana? Como que foi a semana de vocês? Espero que tenha sido uma semana de bênção, de vitórias, na proteção divina, na correria do dia a dia, que tem que ir pro trabalho, pandemia, tem que se cuidar desse novo coronavírus. Então, uma semana de preocupação, mas que Deus está na frente de tudo, né? A minha semana também foi uma semana de bênção, de vitórias, de consagração, e que Deus possa conduzir a nossa vida. Seja também muito bem-vinda, Denilda. Que Deus abençoe você, sua família. E vamos fechar nossos olhos para estar falando com o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Então vamos lá. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais um dia com vida e com saúde. Obrigado também, Senhor, por estarmos aqui conectados, juntos nessa live, para falar sobre o Teu amor, sobre a Tua palavra, sobre quem é o Senhor. Queremos ser o homem segundo o coração de Deus. Seja cada um dos meus amigos, abençoe eles, os lares deles, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meu amigo, hoje vamos falar a respeito do homem segundo o coração de Deus. E você sabe quem que é esse homem que foi o segundo o coração de Deus? Será que podemos ser o homem segundo o coração de Deus? Mesmo sabendo que Deus, ele é nosso guia, ele é o nosso protetor, que ele nos protege, nos direciona. E será que mesmo com as nossas falhas, com as nossas iniquidades, podemos ser o homem segundo o coração de Deus? Ser uma mulher segundo o coração de Deus? E aí, o que você acha? Podemos ou não podemos? Davi, hoje iremos falar sobre Davi. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas antes de Davi se tornar rei de Israel, rei ali de Israel, de Judá, Davi teve uma trajetória difícil, porque quando Deus nos chama, a trajetória não é fácil, o percurso que a gente vai andar é difícil. Então é uma luta diária, provações, dificuldades, mas Deus está conosco. Para Davi não foi diferente, foi um caminho difícil, dificultuoso, porque Davi, todos nós sabemos que Davi era pastor de ovelhas, e pastor de ovelhas naquela época era um serviço que era desvalorizado. Ou seja, quando o indivíduo não servia para nada, quando o indivíduo não tinha capacidade para ir para o exército, ir para a guerra, lutar, fazer outros tipos de serviço, as pessoas jogava para cuidar de ovelhas, cuidar de animais, ou seja, era um serviço desprezado naquela época. E eu quero dizer para você, querido, também o seguinte: hoje o serviço mais desvalorizado hoje na nossa sociedade é o serviço, você vender o próprio corpo. Hoje esse é o serviço desvalorizado. E eu quero dizer para você o seguinte, que Davi trabalhava nesse serviço de cuidar de animais, de cuidar de ovelhas, mas há uma diferença. Sabe o que? Davi, ele foi ungido rei. O profeta Samuel ungiu ele rei de Israel.
E ali, quando o profeta Samuel pediu para Jessé chamar os filhos, ele não chamou Davi porque ele era um menino, não tinha boa aparência, e só chamou os filhos que tinham boas aparências. E Davi não tinha boa aparência e cuidava de animais, então era um serviço desvalorizado. Mas vamos lá, continuando. Davi, Deus falou, tá faltando um, e chamou Davi, pediram para chamar Davi, e Davi foi. Mas Samuel ainda reclamou o profeta, falou, mas esse é esse mesmo, Senhor? Sim, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus viu muito além. Só que tem um detalhe, que na época quem era o rei Saul, e ele foi considerado o homem segundo o coração dos homens, ou seja, perfeito perante a sociedade daquela época. Perfeito perante a sociedade daquela época, querido. E Davi não. Davi, quando ele assumiu a posse, tornou-se rei, ele foi um homem, Deus considerou ele um homem segundo o coração de Deus. E eu vou dizer para você, Davi teve um marco na sua história que foi difícil, que marcou a história de Davi, que ele foi um assassino, ele foi um adúltero, ele teve esses defeitos, mas Deus o perdoou. E aqui no Salmos 51 descreve, e do profeta Natan ele recebe essa visão que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Então vamos lá, abra sua Bíblia junto comigo em Salmos capítulo 51, versículo 1 em diante. Vamos lá. Salmo 51, versículo 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Querido, vamos agora pegar verso por verso e eu vou explicar para você. Compadece-te de mim, ó Deus, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi está dizendo o seguinte: Senhor, apaga o meu erro, apaga o meu pecado, apaga as minhas iniquidades. Eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser uma nova criatura. E aqui, lava-me completamente da minha iniquidade. Davi de novo pedindo, lava-me do meu pecado, lava-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado, eu conheço o meu pecado, Senhor. Apaga de mim a minha iniquidade. E no versículo 5 que a gente leu: e eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Querido, toda criança que hoje nasce, já nasce no mundo de pecado, já nasce na falha, já nasce no mundo sofredor, já nasce no mundo de pecados, de falhas, de iniquidades. Ela talvez ainda não peque, a criança, mas vai pecar, porque somos seres humanos, somos falhos. E aqui, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, esteja sempre comigo, que a sua vontade prevaleça em mim. Davi, em outras palavras, dizia isso. E eu vou dizer para você aqui a diferença, meu amigo. Saul foi um homem segundo o coração dos homens. A vontade de Cristo, a vontade de Deus não se prevaleceu na vida do rei Saul, mas há uma diferença entre o rei Saul e o rei
o rei Davi. E eu vou explicar aqui agora para você, querido. É o seguinte, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu, ele pediu perdão, ele cometeu seus pecados, suas falhas, mas ele, meu amigo, o assassinato que ele cometeu, ele nunca mais cometeu assassinato. O adultério que ele cometeu, ele nunca mais cometeu o adultério novamente. Ele cometia um pecado, ele se arrependia verdadeiramente. E precisamos arrepender do nosso pecado verdadeiramente. E segundo, Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus também, porque a vontade de Cristo se prevalecia na vida deste homem. E tem um episódio também que apareceu aqui em Salmos, capítulo que Davi conta, em Salmos capítulo 3, versículo 5. Salmos capítulo 3, versículo 5, conta assim, nesse salmo em específico também, que Davi, ele estava fugindo, estava sendo fugitivo do seu próprio filho, que o seu próprio filho queria matar para tomar o reinado. Mas Davi descreve o seguinte, meu amigo: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Olha que maravilha, meu amigo, olha que maravilha. Vamos reler esse versículo. Deito-me e pego no sono, deito-me e durmo tranquilo, acordo porque o Senhor me sustenta. Davi estava fugindo e ele falou: deito e pego no sono tranquilo, eu durmo tranquilo, uma noite tranquila, porque eu sei que o meu Deus me sustenta e eu sei que nenhum mal vai me acontecer comigo. Querido, que maravilha, não é? Quando a gente está com Deus, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, nada de mal acontece comigo. Sabe por quê? Porque Deus está comigo, porque Deus está com você, amigo, e Ele vai te sustentar, porque Ele é justo e fiel. Lá em Isaías ainda diz o seguinte, 41 verso 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Em relação a este verso, Deus estava protegendo Davi, Deus sempre protegeu Davi, e Deus foi justo e honrou Davi. E Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E hoje, se a gente andar nos caminhos de Deus, se arrepender verdadeiramente das nossas iniquidades, podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Você quer ser homem e mulher segundo o coração de Deus? Diga amém. Diga amém se você quer. E eu propus um desafio há 2 semanas atrás. Meu amigo, estude a palavra de Deus e Ele vai te orientar, e Ele vai te guiar. E aqui você vai aprender a andar junto com Deus, e você vai se tornar um homem e mulher segundo o coração de Deus. Querido, quero dizer para você o seguinte: vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais um dia com vida e com saúde. Aprendemos que o Senhor nos sustenta, que o Senhor mostrou também no Salmo 51, que se a gente arrepender verdadeiramente, que se a gente pedir perdão das nossas iniquidades, o Senhor é justo e fiel de nos perdoar. Porque assim como você perdoou Davi, que cometeu assassinato, adultério, outros tipos de pecado, o Senhor perdoa ele e o Senhor vai nos perdoar. Queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Pai, nos ajude a andar todos os dias nos teus caminhos. Esteja com meus amigos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. E lembre-se, meu amigo, nada é impossível para Deus. E quero dizer para você, compartilhe essa live. Vou deixar salva aqui no Instagram, vou deixar também salva no canal do YouTube. E compartilhe assim, hashtag Amor por Jesus, para alcançar mais pessoas, para mais pessoas saberem do amor de Jesus Cristo, saber que há uma salvação, há um Deus que quer salvar essas pessoas. Então peço que vocês compartilhem, hashtag Amor por Jesus. Até a próxima sexta, meus amigos.